Olá, você é animador e está precisando vetorizar o logo do cliente ou algum objeto? Ou você é ilustrador e está precisando animar, dar vida às suas criações? Então vou começar uma série de vídeos que vai esclarecer exatamente esses dois pontos e unir. Quero mostrar para vocês e desmistificar segredos como, por exemplo, o Pathfinder do Illustrator, mas como funciona a máscara dentro do After Effects ou mesmo o Path dentro do Cinema 4D. Vem comigo! E começando essa série de vídeos, vou abordar exatamente um dos conceitos que ele se repete em quase todos os grandes programas profissionais. Como nós trabalhamos com as fórmulas matemáticas entre adição, subtração, intersecção. Este é um assunto que você encontra no Illustrator através do Pathfinder, no After Effects através de máscara, em ferramentas 3D, quando nós utilizamos referências como booleana, por exemplo, você tem as características dessas fórmulas matemáticas. Então, quando nós falamos, por exemplo, de adição, imagine que você tem dois shapes. Então, eu pego o shape número 1, somo com o shape número 2 e ao sobrepor um do outro, eu quero criar uma outra geometria. Então eu não preciso pensar em uma geometria mais complexa. Pensando em geometrias básicas, ao somar as duas, nós temos uma geometria um pouco mais complexa. E se eu utilizar outro elemento para subtrair, por exemplo, um pedaço dessa geometria, você vê que já começa a tomar uma área, tomar uma forma de um elemento já mais reconhecível, assim como uma geometria mais técnica. Então veja, utilizei adição para somar os dois elementos. Subtração, olha como ele já começa a nos lembrar um logo. E se eu pego outra geometria, então vamos deixar essa aqui de lado e vamos colocar novamente duas geometrias, elipses básicas, uma sobreposta à outra. Se eu utilizar o comando de intersecção, eu tenho apenas o ponto em comum entre essas duas geometrias. Veja que o que sobra é apenas a parte da junção. Se eu colocar esta parte em cima desta outra geometria, já começamos a enxergar o logo da Apple. Quando nós falamos em termos de geometria, veja que com apenas elipses eu praticamente monto o logo da Apple inteiro. É, claro, um exemplo bem simples, mas, novamente, apenas adicionando duas elipses, subtraindo pedaços, colocando intersecção, nós conseguimos montar um logo. Este elemento, ele funciona no Illustrator, funciona no Cinema 4D, funciona no After Effects. Quando nós vamos para as diversas ferramentas, claro que cada uma utiliza um nome diferente, mas o conceito é o mesmo. Entenda o conceito, que você consegue se adaptar dentro da ferramenta de maneira extremamente simples. Vamos então para o primeiro passo. O primeiro passo prático eu gostaria de mostrar exatamente esses conceitos na prática com geometrias básicas dentro do Illustrator, fazendo apenas uma imagem em 2D. Depois vamos para After Effects, Cinema 4D e assim por diante. Te aguardo. Agora que você já entendeu o que é o Pathfinder, o que são esses cálculos matemáticos, vamos para o Illustrator como primeiro exemplo. Conforme eu disse, começamos no Illustrator, mas nas próximas semanas vamos para o After, vamos para o Cinema 4D, vamos para o Blender, vamos entender essas características nos diversos programas profissionais, vocês vão ver como se repetem. Então, vendo na prática, primeiro lugar em 2D vetorial de forma muito simples dentro do Illustrator. Para exemplo, vou começar criando aqui um novo projeto. Neste caso, vou utilizar o preset 1920 por 1080, ou seja, um arquivo Full HD. O único detalhe que eu vou alterar é que ao invés de trabalhar com a transparência
dele eu vou colocar transparência off. Vou deixar aquele fundo branco que normalmente quem trabalha com ilustração, quem trabalha com arquivos vetoriais já está acostumado. Quando você coloca o checkbird, você coloca a transparência com os quadradinhos, muitas vezes a pessoa acaba não enxergando muito bem o que está fazendo no background. E na gravação isso atrapalha um pouquinho. Então eu vou trabalhar com fundo branco porque é o padrão que o mercado acaba utilizando. Então vou deixar o fundo transparente off. Se você clicar no preset Full HD, a transparência vem ligada. Então estou desligando, criar o documento e temos aqui o nosso fundo, só que branco e não transparente. Neste caso, eu gostaria de carregar a imagem, como eu já expliquei, para poder vetorizar essa imagem, que poderia ser um logo, poderia ser qualquer objeto. Então eu vou trazer um objeto que tem, na realidade, uma geometria até a página 2 muito simples, para explicar esses modos matemáticos dentro do Pathfinder. Então venho para File e clico na opção Place. Dentro da opção Place, você escolhe naturalmente o arquivo e importa. Neste caso, ele vem com o tamanho do arquivo. Este arquivo que eu baixei era um arquivo grande, então basta você clicar em qualquer lugar da tela e ele já carregou a imagem. Coloco a opção de alinhamento, então habilito a aba Align e clico para alinhar na horizontal e na vertical. Com isso ele centraliza a imagem para nós no centro do nosso canvas, do nosso stage, da nossa tela. Gostaria de diminuir um pouco esse iMac, essa imagem. Então basta eu selecionar aqui em cima, presta atenção se o eixo está habilitado, clico aqui em cima e coloco aqui, ao invés de 1280 pixels, vou colocar aqui 700 pixels. E com isso eu tenho a nossa imagem para manipulação já na escala que eu quero criar o nosso vetor. Agora, entenda, se o eixo não estiver habilitado, você distorce horizontal e vertical de forma independente. Então você distorce a imagem. Sempre preste atenção se o eixo está habilitado. Uma vez que nós temos então a imagem aqui, eu vou trabalhar com transparência. Exatamente por isso, eu prefiro colocar a imagem duplicada. Então, neste caso aqui, eu vou duplicar a imagem, Ctrl C, no Mac, Command C, e para ele colar exatamente em cima, Ctrl F, colar front, colar à frente. Então, Ctrl C, copy, Ctrl F, ele cola à frente. E coloco esta imagem que eu tenho um pouquinho do lado e vou diminuir ainda mais a imagem. E agora, como eu não vou precisar da imagem nas proporções corretas, eu posso fazer na mão aqui, ó. Pode ver que ele distorce a imagem conforme eu arrasto. Obviamente, se eu segurar a tecla Shift, ele reduz proporcionalmente. Então eu quero uma imagem aqui no cantinho que vai servir como a nossa referência de paleta de cor. A referência de paleta de cor, toda vez que eu precisar capturar um tom, eu uso essa imagem. Nessa daqui eu vou trabalhar com transparência para poder desenhar os vetores. Então, com a transparência, a cor naturalmente não fica com o mesmo valor. Ele tem transparência. Então eu quero um elemento que sirva como minha referência de paleta de cor. Então aqui eu poderia ter apenas quadradinhos com esses tons que eu vou utilizar, sem problema nenhum. Eu preferi apenas, de maneira simples, duplicar a imagem. Beleza? Uma vez que eu fiz isso, conforme eu disse, pego essa imagem maior, que é onde eu vou desenhar, e diminuo a opacidade para uns 80% de opacidade. Com isso eu tenho aqui a imagem e a nossa referência. Cadeadinho, já estou com o nosso projeto formatado para começar a parte de criação dos vértices, dos vetores. Para isso, eu vou criar um novo layer. O layer que eu vou criar é exatamente onde nós vamos colocar esses paths, colocar esses vértices dentro deste layer. Então, crio um novo layer e este layer é o que eu quero começar a desenhar a nossa composição.
A primeira geometria que eu quero mostrar é a mais básica de todas, então eu quero um retângulo com bordas arredondadas. Dentro do Illustrator você pode criar já o retângulo que já tem essa característica, mas sinceramente tanto faz. Se você fizer um retângulo, por exemplo, normal, se eu simplesmente pegar aqui um retângulo e criar este retângulo em cima do nosso iMac, veja que ele tem essa bolinha aqui no canto que ao puxar você tem aqui a borda arredondada, da mesma forma. Então basta você criar o retângulo e suavizar conforme a sua necessidade. Para nós enxergarmos um pouquinho melhor, eu vou colocar a imagem que tem opacidade por cima do nosso shape. Então vou inverter a ordem do layer, selecionando aqui o nosso shape, vou mudar a cor do shape também, assim eu consigo enxergar melhor o que nós estamos fazendo. Então coloquei um shape vermelho, então veja que fica um pouco mais simples, fica como um overlay. Basta você dar um pouco de zoom e simplesmente ajustar aqui a curva conforme o iMac. Neste caso aqui é apenas isso, fazer um shape que tenha a borda arredondada. Porém, neste caso, como é o objetivo da aula, é mostrar os modelos matemáticos que nós temos de adição, subtração, intersecção. Então, neste caso, eu gostaria de um shape preto cortado aqui para cima com essa borda arredondada e um shape cinza cortado reto aqui para baixo com essa borda arredondada. Então veja, eu fiz um shape de geometria muito simples. Vejam que não me deu trabalho nenhum para fazer. No entanto, ao invés de eu ficar cortando aqui, tirando a suavização só desse vértice, depois tentando encaixar, porque a maior dificuldade é você ficar encaixando na realidade um shape no outro. Não, eu uso o mesmo shape para fazer os dois elementos. Então basta eu simplesmente criar um retângulo, então crio um outro retângulo aqui na parte de baixo. Veja, este retângulo, vou desligar aqui a imagem do iMac, este retângulo está cortando de forma linear. Eu pego esses dois elementos e duplico, vocês já vão entender o porquê. Duplico esses dois elementos, então agora eu tenho 4. Um retângulo aqui, outro retângulo maior aqui por baixo. E vou apagar o olhinho desses dois. Então, selecionando esses dois retângulos, habilito a propriedade do Pathfinder. O Pathfinder, ele está dentro de Window, você tem aqui as propriedades do Pathfinder. No entanto, quando você habilita o Align, por padrão o Illustrator abre esta janela com 3 propriedades. Mas se no seu não abrir, não tem problema nenhum, simplesmente vem e clique em Pathfinder. Ele já vai abrir aqui esta opção. E é justamente esse o material do estudo. Então eu gostaria que este shape aqui recortasse esse, selecionando os dois elementos, ao clicar, ele cortou a parte de baixo. Veja que ele está linear. A mesma coisa eu posso fazer na parte do shape embaixo. Então basta eu selecionar de novo o shape inteiro e aquele retângulo. Só que agora, entendam, vou desligar o preenchimento para nós enxergarmos melhor. Então clico aqui para não ter mais o preenchimento deste shape, não quero mais o preenchimento, nem desse shape, não quero mais o preenchimento. Então eu tenho aqui dois elementos, dois shapes. Eu não quero nem esta parte aqui e nem esta parte aqui. O que eu quero é este shape que tem essa borda arredondada, mas que ele pare aqui. Ou seja, o que eu quero é a intersecção. É a parte comum entre esses dois shapes. Então basta eu selecionar o shape de baixo e o shape de cima, no caso aqui o maior e o menor, e mando ele interseccionar, que é justamente esse outro ícone aqui ao lado. Quando eu clico em intersecção,
a única coisa que ficou foi justamente esse shape. Então vejam como, com um comando simples, eu acabei dividindo as duas propriedades do iMac. Eu tenho aqui a parte de cima e tenho a parte de baixo encaixado de maneira perfeita. O trabalho não é deixar reto ou deixar suave, você desenha um retângulo, depois você desenha outro retângulo. E aí você tem que ficar mexendo nos vértices para ajustar eles de maneira perfeita. Enquanto usando o modo matemático, eu fiz isso com 2 cliques. Entenderam? É outra forma de se pensar no shape. E uma forma bem mais profissional. Óbvio que eu posso voltar agora e colocar naturalmente as cores. Então, no caso aqui do shape de baixo, eu simplesmente pego aqui o conta-gotas e falo que eu quero trabalhar com ele com o tom preto. Então, se você segurar a tecla Shift e clicar aqui na nossa referência, eu já mudei para preto. Seleciono o shape de baixo agora, pego a cor e falo que eu quero preenchimento com a cor, Shift, clico no cinza e agora eu tenho aí os shapes em preto e cinza. Obviamente, eu não preciso desse contorno, desse stroke. O stroke eu deixei para mostrar o modo de intersecção do shape. Então basta eu selecionar os 2 elementos e simplesmente na parte do stroke falar que eu não quero stroke, não quero contorno. Agora nos 2 elementos eu não tenho contorno e já começo a ter aqui a imagem do nosso iMac. Veja como a subtração e a intersecção já criaram 2 elementos que estão encaixados de maneira perfeita. Quando nós falamos de adição, intersecção, subtração, nós estamos falando de modelos matemáticos que facilitam você criar geometrias um pouco mais técnicas. Outra característica é se você vai levar para o After Effects para compor, o que nós vamos colocar na tela? Ele será apenas um vetor ou nós vamos colocar um vídeo, uma animação, uma pré-composição com vários itens animados? Qual é o propósito desse iMac? Então, dependendo do que você for fazer, você já pode salvar a máscara aqui, já certinho dentro das proporções. Para isso, basta você fazer um shape de um retângulo branco. Assim já fica apropriado no After Effects para você usar a máscara de luminância. Então apenas habilito de novo o nosso iMac e eu tenho aqui o tamanho da tela real. Seleciono o layer, pego o nosso retângulo, vou colocar aqui naturalmente, ele preto, não se esqueça de deixar a imagem aqui que estava preta mudar para branco, desculpem. Então mudo aqui para branco, que assim a máscara já está pronta de luminância e faço aqui a nossa tela. Neste caso, isso aqui servirá apenas como referência da nossa máscara de luminância. Isso aqui, para quem trabalha com composição, sabe da importância. Você ainda não entende? Não se preocupe, mais para frente vamos aprender como utilizar isso aqui como elemento de recorte automático no After Effects. Você não vai ter que desenhar mais ou menos a proporção no After. Ele já vai dar a proporção exata da sua composição. Agora, tá faltando o pezinho, e se eu quisesse colocar aí o pezinho do iMac, como que eu poderia criar esse pezinho, de novo atendendo nossos propósitos, que é o conceito da aula, utilizando ferramentas de geometria muito básica, sem eu ter que desenhar com bico de pena, utilizando apenas retângulos. Então, neste caso, novamente, pego aqui o retângulo, a cor já não importa, porque afinal de contas nós vamos utilizar a cor do cinza do iMac, porém, branco também confunde um pouquinho com background. Então, vou mudar a cor aqui para outra vez vermelho, fica mais fácil de enxergarmos. Pego a ferramenta retangular, dou um pouquinho de zoom, Command mais Ctrl mais e tenho aqui zoom e faço um retângulo de maneira muito simples aqui. Veja que apesar da minha referência aqui do iMac ser uma imagem que ela está de frente para nós, ela não está 100% de frente. Então tem uma pequena diferença entre um lado
e o outro lado a hora que você vai ajustar os pontos. Então não se preocupe com isso. Para eu poder ajustar os pontos, pego essa setinha branca aqui de seleção. Seleciono apenas um dos vértices e puxo, como eu disse, não se preocupe em deixar exatamente aqui. Nós ainda vamos ajustar isso daí. Então venho para cá e seleciono aqui. Veja que aqui passou um pouquinho. Então aqui eu vou deixar passar um pouquinho também, ó, só para poder deixar proporcional. É só esse o objetivo. Uma vez que eu fiz isso, quero fazer essa parte aqui de baixo. Então duplico esse path, duplico, pego o de baixo e para ter certeza que eu não vou mexer nos vértices do de cima, cadeadinho nele. Assim fica um pouco mais fácil. Pego o de baixo, seleciono aqui os pontos de cima e trago esses pontos para baixo. Se você usar a setinha do teclado, ó, ele vem retinho para baixo. Ó. Entenderam? Então é como se eu pegasse o elemento e simplesmente fizesse isso, apenas simulando a perspectiva. Então, neste caso, baixei esses pontos para cá. Aí seleciono novamente, vou descer só mais um pouquinho, novamente de forma individual. Pego o pontinho de cá e puxo, lembrando que eu vou colocar uma suavização aqui. Então, isso aqui vai ficar suave. Então, pode passar um pouquinho aqui sem problema nenhum. Pego esse ponto do mesmo jeito, puxo, e aí eu tento puxar, obviamente, né, mais ou menos na mesma proporção. Seleciono os dois pontinhos e do mesmo jeito que nós suavizamos a borda aqui do iMac. Seleciono aqui e puxo. Com isso, olha como é que ele ficou arredondado aqui. Entenderam? Então, quando falamos de suavização, olha como aqui já ficou suave, aqui ainda está reto. E vem para cá. Então, como é que eu suavizo essas bordas? Seleciono os dois elementos e, novamente, no Pathfinder, agora eu vou usar o comando de unir. Eu vou unir esses dois shapes para, em sendo apenas um shape, eu conseguir suavizar essa bordinha. Então, união. Veja, eu tenho dois paths. Unir virou um path só. Uma vez que eu tenho esse path, se eu pegar de novo aqui a seleção, pego este vértice e este vértice, puxando esse vértice, ó a suavização. Vejam como foi simples fazer o elemento que é reto e outro elemento um pouquinho para frente, simulando o pé reto. No entanto, a curvinha, que seria a parte mais chata, eu apenas uni os dois shapes e literalmente tenho aqui o nosso shape com uma curvinha bonitinha, sem eu precisar ficar editando tudo no bico de pena. Novamente, gostaria que esse elemento tivesse o tom do iMac. Então, seleciono o objeto, venho para, de novo, conta-gotas, seguro a tecla Shift e clico aqui na parte cinza um pouquinho mais escura, não a parte mais clara. E com isso eu passo a ter uma pequena diferençazinha entre um elemento e outro. No entanto, aqui para simular a sombra, não seria uma cor chapada desse jeito. O ideal seria usar um gradiente. Então, para utilizar o gradiente dentro do Illustrator, é um elemento extremamente simples, se você simplesmente seguir os passos corretos de seleção. O que muitas pessoas se confundem do Illustrator é justamente a parte de o que está selecionado e o que não está selecionado. Então vamos lá? Para criar o gradiente, seleciono o elemento que eu quero aplicar o gradiente, clico aqui no gradiente, claro que ele não vem por padrão com gradiente nas cores que você quer. Então você pode customizar apenas clicando aqui no gradiente slider, ele já aplicou o gradiente aqui. Você pode customizar as cores, veja, cliquei aqui no pontinho mais claro, que seria o ponto aqui da esquerda. Cliquei no pontinho mais claro, eu posso alterar essa cor por aqui. Ou posso simplesmente, clicando com conta-gotas, selecionar o que eu quero que ele tenha de tom. Preto, conta-gotas. E pega o que você literalmente necessitar. Neste caso, eu gostaria de um cinza mais escuro em cima e o cinza mais claro embaixo. Então, seleciono aqui a nossa ferramenta
do slider, do gradiente, clico na parte de cima e desço. Eu quero a parte mais escura aqui em cima, vou colocar aqui exatamente menos 90 graus. Eu quero a parte mais escura aqui em cima, então seleciono a parte de cima, venho para cá e simplesmente coloco aqui um cinza escuro, ou com conta-gotas, escolho exatamente o tom de cinza que eu quero. Venho para cá, na outra parte, e seleciono agora com conta-gotas a parte metalizada do iMac. Veja como, neste caso, já começamos a criar aqui uma sombrinha. Basta você inverter a ordem dos layers, então este cara tem que ficar por baixo do monitor. Então jogo ele por baixo, olha como ele criou aqui essa ilusãozinha de sombra. Entendido? E a última parte dessa composição, em termos de criação do elemento, é no pezinho. Se ele está virado para nós, ele não deveria ter uma pequena espessura? Nós não podemos simular uma pequena espessura, nem que seja apenas uma sombra, para dar essa sensação de volume? O ideal é que sim. Então, neste caso, novamente, duplico este elemento, que é justamente o pezinho que eu coloquei por último, duplico. Neste caso, uma vez que eu dupliquei, seleciono o de baixo, novamente, para não ter dúvida, coloco o cadeadinho no de cima. Venho para o path que eu vou manipular com a ferramenta de seleção dos vértices e simplesmente seleciono esses vértices aqui de baixo. Então eu faço um laço, arrasto e simplesmente baixo esse elemento. Ao baixar o elemento, veja que a curva se mantém. Eu apenas deixo este cara sem o gradiente e com o tom cinza um pouco mais escuro, que é para dar exatamente essa sensação de sombra. Então veja o quanto a curvinha aqui, ó, ficou perfeita, porque eu estou usando basicamente o mesmo path, apenas puxei um pouquinho mais o vértice. Então, quando você tem esta característica, você consegue simular um volumezinho aqui na espessura. Veja o quanto isso acaba sendo extremamente prático. Claro que eu poderia carregar aquele logo da Apple que eu usei como referência lá na parte da explicação, na parte teórica do vídeo de hoje. Porém, para deixar mais simples, eu quero levar exatamente isto, esta composição, para o After Effects. Neste quesito, o detalhe é o que exatamente o After Effects abre. O After Effects abre layer. O After Effects não interpreta path por path. Ele não interpreta o que está dentro do layer. Para ele, o que está dentro do layer é imagem. Então, sim, ele carrega a imagem, mas no After ele não divide os paths. Quem tem que fazer essa tarefa é você. Então, para preparar os arquivos, para preparar os paths, para levar para o After Effects, primeira coisa, você precisa naturalmente selecionar todos os elementos. Clica aqui no layer e vem para esta opção aqui. Escolhe a opção Release to Layer Sequence. O que essa opção faz? Ele vai pegar os paths e vai colocar cada um dentro de um layer. Com isso, o After Effects vai entender cada elemento sendo separado. Então basta selecionar e agora nós temos todos os layers. Por isso também eu acabei não perdendo muito tempo dando nome nos paths. Por quê? Ao aplicar esse recurso, o nome do layer na realidade passa a ser layer 2, 3, 4, 5, 6, ou seja, a sequência que você tiver. Então, neste quesito, você, se está trabalhando com vários paths, claro, organização tem que dar nome. Só que o momento de dar nome seria agora, porque agora sim, o que está escrito aqui no nome do layer é o que o After Effects vai reconhecer. O que está aqui dentro, ele não vai entender. Por isso que eu não perdi tempo fazendo o nome naquele instante. No entanto, você é uma pessoa organizada. Parabéns!
É isso mesmo. Você é uma pessoa que já desde o início começou a dar o nome. Você perdeu o nome? Não. Você só vai ter o trabalho de copiar e colar. Copiar o nome dos paths e colar no layer. O layer tem que ter o nome e não os paths. Uma vez que você fez isso, tira de dentro deste layer 2, arrasta para fora e na realidade este layer 2 não tem nada. Pode ser deletado sem problema nenhum. A mesma coisa nossa referência. Você pode levar a referência para o After Effects, como pode simplesmente apagar. Então a nossa referência ela vem até aqui. Só você conferir se você tem aí a imagem da forma que você acha a interpretação correta da vetorização de uma imagem. No entanto, não precisamos mais dessa referência. Então, para deixar o arquivo mais leve, você também pode apagar. Não precisa, mas pode. Uma vez que você preparou o arquivo, Ctrl S, Command S no Mac, Ctrl S no PC e simplesmente vamos colocar aqui o nosso iMac Favotal. É meu iMac. Você coloca o nome que você quiser no seu. Neste caso, uma vez que eu coloquei aqui o iMac Favotal, basta eu ir para o After Effects e simplesmente abrir com todos os layers. Beleza, gente? Para abrir no After Effects, vamos deixar para um vídeo na sequência. Se você curtiu, você é um motion designer e quer entender um pouquinho mais de como criar vetor, como criar o logo, você é um ilustrador e quer aprender como levar para o After Effects, deixa aí nos comentários como que essas máscaras se comportam dentro do After Effects. O que eu posso fazer em termos de animação? Como que eu posso levar esses paths que nós acabamos de criar, por exemplo, para o cinema 4D, para criar o iMac em 3D? Ou seja, todos esses elementos, basta você interagir e pedir. Qual é a sua prioridade? O que você gostaria de ver na sequência? E naturalmente vamos criando aí de acordo com a demanda. Te encontro no próximo vídeo. Aquele abraço!